Opa! Opa, Boa! E aí, meu caro? hum, Como estás? tudo bem, vossa pessoa? Tranquilo, tudo de boa. Graças a Deus. O dia foi corrido, mas aqui estamos. É, o importante é isso aí, Com certeza dá um tempinho só pra galera entrar. né? Lembrando que tudo fica gravado, então quem não puder assistir Hum, agora, pode assistir posteriormente. isso. A gente vai sempre deixar todas as lives daqui do Top Down. É, A gente fizer, vai ser tudo é, gravado. sempre salvas aqui no perfil da Top Down, do grupo Top Down. Ex- Exato. Pronto. Tô só ajustando aqui o segurador que eu coloquei, que eu Hum, improvisei aqui. É um fone de ouvido que eu coloquei para segurar o celular. Mas enfim. Uh, é. vamos começar então? Tá bom. Vamos. Então vamos iniciar aqui mais uma análise de plano de governo a candidato de Prefeitura de Salvador. Lembrando que durante essa semana e as posteriores a gente vai analisar de todos os candidatos, né? Já começamos com a análise do candidato Bruno Reis, que é o que tem mais intenções de voto, então a gente vai numa ordem de intenção de voto, e o segundo candidato é o pastor Sargento Isidório, né? Do Partido Avante. E aí a gente vai ver o que é que ele propõe, expor alguns erros, né, do programa de governo que ele deixou transparecer. E é isso. Hum, Lembrando a todos que, ao final de todas as análises de todos os candidatos à Prefeitura de Salvador, dos planos de governo desses candidatos, iremos iniciar o Linha de Fogo, que é um programa de resumo do mercado financeiro e da economia nacional e global, além de abordar outros assuntos ao mesmo tempo. Exato. Então, vamos iniciar o plano de Isidório. Se quiser falar alguma coisa, se quiser se apresentar, enfim. Só queria informar que aqui não tem cunho partidário, certo? Não estamos ligados a nenhum partido, muito menos a intenção de ter uma tendência a qualquer um dos candidatos. Pelo contrário, a intenção aqui é mostrar as propostas de todos os governos e fazer nossa análise diante do reflexo social, político e econômico dentro deles. Hoje, como você colocou, vamos iniciar falando das propostas do pastor Isidoro, inicialmente, e aí depois vamos destacar os principais pontos, para não ler, embora a proposta seja apenas de 16 páginas, muito curta e sintética, mas Sim, vamos colocar os pontos chaves e depois vamos fazer uma análise, certo? com E certeza. aí vamos iniciar. Quem quiser pode fazer as perguntas, como nos outros, o pessoal foi comentando, a gente foi respondendo ao mesmo tempo, e deixou umas pessoas que chamou no direct, a gente teve algumas conversas, e é isso aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, vamos iniciar, né, com o plano de Isidório. O plano de Isidório, ele apresentou cerca de 16 páginas. É um plano bem conciso, como você mesmo falou. Eu não sei exatamente se é o menor plano trazido. Eu acho que o plano de Hilton Coelho é um pouco menor. Também é Uhum, bem conciso, pode-se dizer assim. Bem objetivo no que ele quer falar. Ele não teve tanta firula, pode-se dizer assim, como o Bruno Reis trouxe, né? Que trouxe aquele todo o background do governo de ACM Neto, que ele falou bastante sobre a gestão atual. E no governo de Isidório, no plano de Isidório, a gente não vê isso, né? A gente vê um plano mais objetivo mesmo com, ó, queremos isso, vamos fazer isso, vamos deixar de fazer isso. E então foi algo muito mais tranquilo de ler. Só queria fazer uma observação. Eu não sei quem foi que escreveu o plano, mas o plano tinha erros bem brutais de ortografia e de concordância. uhum, Então,
é uma coisa que não se deixa passar. Um plano de governo ele precisa ser muito bem escrito, né? Mas, deixando isso de lado, a gente começa com as propostas do candidato Sargento Isidório. Vamos lá. Na saúde, em primeiro lugar, ele fala da criação da Rede Cuidar, que seria basicamente monitoramento individualizado de doenças crônicas e câncer de mama e de próstata. Ele fala também da criação do Centro de Referência do Idoso, fala da criação do Serviço de Transporte Interno de Saúde, né, que seria criado para garantir uma melhor integração e comunicação entre a rede municipal e a rede estadual de saúde. Ele fala também sobre a criação de um canal de teleatendimento e interação desse canal com o canal estadual. Então, a gente vê também uma tendência, né, dos próximos prefeitos de adotarem mesmo a política de teleatendimento, né, que a gente adotou agora durante a pandemia de Covid-19. Além disso, ele fala sobre a implementação da relação municipal de medicamentos, né? E que se trata sobre a relação digital de medicamentos, né, disponíveis em todos os postos de saúde. Ele quer disponibilizar essa informação para a população. Além da implementação, e aí ele fala também sobre a implementação da central avançada de laboratórios, que vai trazer exames de imagem, tomografia, ressonâncias, entre outros. Ele fala sobre políticas mais gerais, né, de combate à anemia falciforme, à violência doméstica, à intolerância sexual, né? Ele introduz bem concisamente essa parte, né, sobre intolerância LGBT e tal. E ele fala também sobre a criação de um hospital municipal para animais. Na parte da segurança, dando continuidade ao plano, ele fala sobre estímulos, né, as ações conjuntas com os demais órgãos de segurança para o combate de furtos e roubos. Então, é uma parte bem principal, eu diria que é a parte principal do plano de segurança dele. Além disso, ele fala sobre, ele propõe, né, diminuir os números de homicídios, especialmente entre jovens, em áreas de altos índices de criminalidade, além da criação do Centro de Formação e Treinamento da Guarda Municipal e a aquisição de armamento e outros equipamentos para a GCM. Então, diferente do plano de Bruno Reis, a gente vê um aprofundamento maior na segurança pública, no policiamento, no plano de Pastor Sargento Isidório. Além disso, ele fala também sobre a expansão do vídeo monitoramento da cidade e da integração entre a Guarda Municipal e as forças policiais estaduais. Na educação, ele fala sobre zerar o déficit de vagas da rede municipal de ensino e de pré-escolas com o auxílio da iniciativa privada. Só deixando um parêntese, a iniciativa privada é muito forte no plano de Isidório, isso é uma coisa muito boa. Exato. Ele fala também sobre maior transparência com a criação do Observatório da Educação Municipal, certo? Ele fala também sobre a criação do Centro de Referência do Professor, que seria um centro de capacitação de profissionais de educação da área pública. Ele fala sobre a implementação do ensino de ciências da computação, da mesma forma que Bruno Reis também trouxe. Sobre a ampliação de vagas em tempo integral, que também foi trazido pelo candidato Bruno Reis. Então, a gente vê uma tendência bastante nesse sentido em todos os candidatos. A maior valorização do profissional de educação, com a análise e revisão dos planos de cargos e salários. Ele encerra com essa proposta. Na parte de desenvolvimento social, ele fala sobre políticas assistenciais a grupos em situação de vulnerabilidade social, principalmente moradores de rua, ele deixa isso bem claro. Ele fala também sobre a implementação de centros esportivos, né, diretamente pela prefeitura ou por meio de parcerias com a iniciativa privada, mais uma vez citando a iniciativa privada. Ele fala sobre a criação de um programa de empregabilidade destinado a pessoas em situação de rua. Então, a gente vê que a pessoa em situação de rua, na parte de desenvolvimento social do plano de Isidório, é bastante forte, né? E, dando continuidade, ele fala também sobre não, perdão. Esse foi a última proposta mesmo, dentro de desenvolvimento social. Na parte de habitação, ele fala sobre a parceria com universidades para auxiliar na regularização urbana de imóveis,
localizado em vilas ou comunidades. Então, uma coisa que também já foi implementada pela gestão de ACM Neto, né, do DEM, e aí Isidório vem propondo dar continuidade. Além do fornecimento de materiais de construção, sistemas de reaproveitamento de água e painéis solares para a melhoria nas habitações de vilas e comunidades. Entrando em desenvolvimento econômico, ele fala sobre a criação do Centro de Economia Criativa, seria basicamente um centro de capacitação para a criação de bens e serviços. Ele fala sobre o Programa de Fomento da Economia Criativa, que seria basicamente estimular o setor com o objetivo de atrair programas de trainees, né, de empresas para a cidade de Salvador, além da integração com o Centro de Economia Criativa, que foi a proposta apresentada anteriormente. Ele fala sobre a criação da governança criativa, né, fomentando que as startups proponham melhorias específicas no setor público. Então, você tem, novamente falando sobre a iniciativa privada, porque é um aspecto super principal do plano de Isidório, você tem uma logística muito forte entre a iniciativa privada e o governo, de forma, a gestão. nesse caso, que a iniciativa privada basicamente vai tentar resolver os problemas do governo, vai criar soluções para isso. Ele fala também sobre o marco regulatório para a tecnologia da informação em Salvador, fala sobre concessão de benefícios com o objetivo de reter impostos, propõe também o desenvolvimento de um centro comercial e de serviços na nova rodoviária, e ele também vem com a implementação do polo logístico da Valéria, que também foi apresentada por Bruno Reis. Na parte de mobilidade, eu já adianto que a mobilidade foi o aspecto mais fraco do plano de Pastor Sargento Isidório. Ele propõe a reordenação e ampliação de linhas de ônibus, além da implementação do cartão SSA Bus, que basicamente seria um plano que você pagaria uma taxa mensal e que não haveria limites de passagens. Também havendo a possibilidade de firmar parceria com o governo do estado e com os outros municípios da região metropolitana de Salvador, para que isso possa ser usado em outros ônibus, né, que não os da Integra, e no metrô também. Ele fala também sobre o voo de bike, né, a criação do programa Voo de Bike, que ele incentiva a implementação de ciclovias e ciclofaixas na cidade de Salvador, além da criação do Fundo Municipal para a Mobilidade Urbana, né, para melhorias do transporte coletivo e transportes alternativos. No plano de desenvolvimento urbano, né, no aspecto do desenvolvimento urbano, ele propõe a descentralização das ofertas de bens e serviços na cidade. Ele propõe também o fornecimento de internet gratuita e pontos de energia para carregamento de aparelhos em parques municipais e praças, coisa que também já foi proposta por Bruno Reis. Então, a gente vê uma tendência dos candidatos a propor esse tipo de política. E ele também fala sobre a revitalização de ambientes públicos e a adequação do plano diretor à modernização da cidade. Na parte de sustentabilidade, e aí a gente vai se aproximando do fim, né, do plano de Isidório, ele fala sobre a expansão da cobertura das estações de monitoramento de qualidade do ar para 100% do território. Ele não trouxe uma alíquota do que seria basicamente o quanto seria monitorado da qualidade do ar neste exato momento, na gestão atual, então ficou algo um pouco perdido dentro do plano de governo dele. Mas, dando continuidade, ele fala sobre o projeto Urbanidade, que seria implementação de políticas de combate à pichação e vandalismo dos espaços públicos. Ele fala sobre a promoção de programas de arborização, jardins, hortas e pomares comunitários, além da substituição de chuveiros elétricos por placas solares nos planos de habitação e da substituição gradativa das frotas de ônibus por modelos de baixa emissão de carbono. E, para encerrar essa parte de sustentabilidade, ele fala sobre a recriação da Superintendência do Meio Ambiente, que hoje, como foi apresentado por ele no plano, é apenas uma secretaria. Na parte de cultura e turismo, ele vem falando sobre a criação do Prêmio Salvador de Cultura, que seria para premiar com participação popular, né, com a participação do povo
da cidade de Salvador artistas de diversas artes, então música, teatro, cinema, dança, entre outros. Políticas mais agressivas de atrações de eventos para o novo centro de convenções, e aí ele volta a citar diminuição de impostos e isenções em taxas, o que é uma parte muito boa do plano de governo dele. Ele fala sobre incentivos também no turismo religioso. E aqui eu deixo... eu abro um parêntese para citar o Cristoval, que ele propôs, que seria um carnaval cristão. Aproveitando a estrutura do carnaval. É uma coisa um pouco lúdica, mas seria uma festa religiosa que se aproveitaria da estrutura que foi fornecida pela prefeitura para o carnaval. E da consolidação de Santa Dulce dos Pobres, né? Além disso, ele fala também, e aí ele encerra o plano dele, sobre transparência e combate à corrupção, e ele traz 3 aspectos importantes. O primeiro, mais auditorias em processos licitatórios, apenas acima de 1 milhão. Então, empresas que negociem com o governo, elas seriam mais fiscalizadas, então, para evitar qualquer faísca de corrupção. O segundo, ele fala sobre a criação do orçamento popular, que seria basicamente um meio digital dentro do portal Transparência, onde o povo pode ver os gastos da prefeitura, os gastos do governo, de uma forma mais clara. E o terceiro, ele fala sobre reduzir a máquina administrativa e melhorar os processos de atendimento ao público. E este foi todo o plano de governo do pastor Sargento Isidório. Se você quiser comentar alguma coisa no geral e a gente já partir para análise, mas esse foi o resumo. Eu só queria informar que na campanha de Isidório foram recebidos via recursos para poder gerir a campanha no valor de R$ 924.050. E todo esse dinheiro adveio de fundo partidário, quer dizer, 99% do valor veio do fundo partidário e R$ 4.050 foram doados por pessoas físicas. É sempre bom a gente colocar de onde vem a origem, ou seja, de onde vem a origem do dinheiro da campanha. E, ou seja, R$ 920 mil foi de impostos, ou seja, a gente está financiando a campanha desse candidato. Não só a gente, mas toda a população e a sociedade. Sim. E aí, partindo para o plano, a gente verifica que tem algumas Ctrl-C, Ctrl-V da gestão e da proposta de Bruno Reis, né? O que de fato vai acabar acontecendo. Tem políticas, não, a gente só vai ver só nisso. A de Bruno, meu colega, foi R$ 1.200.000, salvo engano. Só para ter certeza, eu até abro aqui. Foi 1 milhão e 100 mil, salvo engano, de fundo partidário. Exato. E esse valor foi buscando dentro do próprio site do ETSE, da divulgação de contas. Eu posso colocar depois o link lá no Story, para quem quiser acessar, não só de Bruno Reis, mas de outros candidatos também. Posteriormente, a gente pode abrir um programa, uma live ou algo específico só para falar de fundo partidário, Vitor. Inclusive. Isso. Correção, não foi 1.200.000, não. Foram R$ 2.100.000 foram utilizados, sendo 100% do valor representa fundo partidário, de fato. Certo, meu colega? E aí, seguindo, a gente, como eu falei anteriormente, com Ctrl-C e Ctrl-V de algumas propostas de Bruno Reis. E, novamente, e por incrível que pareça, Pastor Isidório sendo mais liberal do que o próprio presidente e do que a própria gestão ACM. Isso é muito surpreendente, meu querido. Muito surpreendente. Exato. A questão é se vai manter esse plano. Para nós que defendemos a redução do Estado, para aqueles que defendem a transparência econômica, isso seria perfeito. A questão é se de fato vai ser aplicado. Porque já tivemos diversas pessoas com pautas de redução do Estado, de redução do custo da máquina pública, e quando chega lá só fez aumentar o custo dela, extrapolando a dívida pública nacional, estadual e federal, e municipal, que inclusive a dívida pública estadual
já tem extrapolado. Em verdade, os municípios e os estados são os maiores dívidas que nós temos hoje no Brasil. E voltando à questão da proposta, para que a gente não possa fugir da temática, me surpreendeu bastante pela questão da redução. Mas a gente tem que também fazer a mesma crítica quanto ao Bruno Reis, como ele vai fazer essa gestão. Porque a gente, ao mesmo tempo que nota certas isenções no primeiro ano, pronto, mas como eu falei na gestão anterior, não adianta você dar uma isenção de imposto em um ano e no outro ano você literalmente dobrar a cobrança de imposto. Embora o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Natureza, é limitado o valor da cobrança, exatamente por essa questão que, salvo engano, é 3%, salvo engano, mas pode-se ter outros tipos de impostos que possam fazer aumentar essa alíquota, bem como o IPTU, eles podem aumentar na cobrança de imóveis que têm empreendimentos, que já é hoje uma das maiores arrecadações do município, não só do IPTU, mas também cobrança de multas de trânsito, o que fez a arrecadação municipal aumentar e supostamente ter um superávit, mas essa questão do superávit será live para outras premissas, junto que a gente pode até colocar junto com o fundo partidário e falar sobre a dívida pública do município, da gestão, né? E a gente tem que ter nisso. Outra piada também que ele fez questão de fazer, da internet gratuita, que bem colocado para um colega nosso aqui, que isso, na época, quando foi implementado aqui, Rodrigo Vieira, colega meu, colocou igual a implementação dos Wi-Fi de ônibus, o que fez com que os assaltos aumentassem assustadoramente na época. De fato, as pessoas que vão usufruir da internet no ônibus acabam deixando o celular exposto. Obviamente que isso seria uma ótima ideia se a gente vivesse num país que tivéssemos um mínimo de, não vou dizer democracia, mas de ética na sociedade. Hoje não vivemos isso. E, em contraposição, o pastor Isidoro está querendo, fez o que a gestão as propostas de Bruno Reis não fez, na questão da segurança pública, que surpreendeu. Até comente que foi uma das principais críticas nossas nas propostas de Bruno Reis. É tão parecido que a gente confunde. Foi uma coisa que eu tive que parar para ler 2 ou 3 vezes para ver se eu estava no lugar certo. Pois é. Ele fez, inclusive, eu ainda, sem querer, acabei propondo o que ele justamente colocou na proposta dele, que é a parceria com a Polícia Militar da Bahia, em zonas quentes, que ele chamou, que é as zonas com maiores picos, a parceria do governo com o governo do Estado, que é excelente. Sim. Nós vemos uma união entre os dois estados, o Estado e o município, para fazer essa gestão. Segundo ele, uma das propostas é compartilhar os dados para poder facilitar no combate, certo? E não só dados em questão de relatórios, mas também dados como câmera de segurança, que é para dentro da Guarda Municipal, para poder facilitar a Polícia Militar, que é ostensiva de fato, que a ela cabe principalmente a um combate ostensivo naquela região, embora a Polícia Civil seja investigativa. Então ele vai ter que fazer uma parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que a Polícia Civil investigue e faça essa análise, embora a Polícia Militar tenha sua competência na hora da investigação, e a Polícia Militar faça seu setor ostensivo, onde tem um pico de demandas, como alguns lugares em Salvador a gente já sabe, que é Pituba, que é a região movimentada ali da Pituba, a Avenida ACM, a Avenida Paulo VI, principalmente, na região, a região entre a Maralina, da saída da Maralina. A gente não vai comentar tanto essa questão, então, vamos analisar mais uma proposta. Mas não tá raro, sua colocação, meu colega. Lembrando certo? Que esse final de semana, salvo engano, o candidato Bacelar estava fazendo um comício e topou com o Isidório, ele subiu no trio de Bacelar e foi aquela festa, então... 2 adversários políticos fazendo festa juntos é de se admirar, mas de desconfiar, talvez. Inclusive, coronavírus, tá todo mundo já curado de coronavírus, porque chegou a eleição e ninguém mais pega. Só tem redução de casos, todo mundo pode fazer comício. Já recebi até vírus no interior, que foi uma festa melhor do que carnaval desse ano. Todo mundo atrás do trio elétrico fazendo farra. É isso aí. Mas voltando às propostas. O coronavírus parou para a eleição. Ele também vai votar. Exato. Tá parando os serviços. Para a gente poder exercer nosso suposto direito à democracia. Pois é.
Mas, enfim, Inclusive, como nem tudo são flores, os planos de Isidória também têm seus problemas. Vitor, eu queria que você exato. comentasse um aspecto muito específico do plano de Isidória, eu vou até buscar aqui na minha pesca, que ele fala sobre a implementação de painéis solares em Sim, cidades mais carentes. A gente sabe que esse tipo de tecnologia é um pouco expensa, um pouco cara, não é? exato. Então, eu queria realmente que você comentasse sobre isso, porque tudo bem que, de um lado, ele fala sobre injeção de impostos, o que atrai o investidor para a Bahia, o que, enfim, dá mais retorno, pode-se dizer assim, ao município em forma de impostos, né? Querendo ou não. Mas, ainda assim, é um equipamento Exato. relativamente caro. Então, não sei se... Será que o município tem condições de arcar com essa medida? Queria que você comentasse um pouco. Principalmente por falar nisso, a gente tem que se ater também que ele está querendo fazer mais com o relatório da tecnologia. Imagine você, Sim, como um gestor, está querendo regular o avanço da tecnologia. É uma coisa que nós temos que ter cuidado. Embora essa grande, como é que eu vou dizer, grande apreço que tem na proposta, vamos colocar o que está na proposta, certo? Pela isenção de impostos, pela fomentação dos negócios, como o colega colocou aqui, e pela livre iniciativa privada, ele está querendo regular a tecnologia. Isso, então vamos ver até onde vai, não só regular o marco regulatório da tecnologia, mas ele também se colocou para fazer uma fiscalização para essas iniciativas privadas. ao mesmo tempo que você Fomentando. tem liberalismo, você tem muito intervencionismo também, né? Exatamente. Tipo, aquelas coleiras para cachorro pequeno, que eu vou regular você, vou deixar você andando até lá na frente, só que eu posso uma hora segurar você aqui. Esqueci até o nome desse tipo de coleira, que deu para Shih Tzu, que deu para Yorkshire. Daqui a 1 metro o cara vai. Quando chega a 1 metro, o dono prende. Aí você só pode ir até aí. Qualquer avanço, você já foi longe demais. Vou colocar um É corte aqui. literalmente isso. Vitor chama a população de Salvador de Yorkshires. Exato. Cautelar, todo respeito à população e aos supostos que vão votar. Tenho certeza que vai exercer sua democracia de forma digna. Com certeza. Só que não. Enfim, né? Mas, nos voltando à tecnologia, no tocante a painéis solares, é uma coisa que devemos analisar, porque saiu recente um estudo que os painéis solares não são tão sustentáveis assim, principalmente porque ele tem um prazo de uso, certo? E precisa constantemente ter a troca de peças. E todo o seu lixo é despejado da mesma forma que todos os outros materiais, fora o custo oneroso de se fazer o transporte desse tipo de material. Ele tem também um custo muito grande na hora de ser desperdiçado o seu lixo eletrônico. Então vai entrar mais um quesito dentro da área de tecnologia, que vai ter o lixo eletrônico, que é tóxico para a população. Então não é tão bom assim para a sustentabilidade. Até porque também, embora ele ocupe uma grande extensão, além desse quesito, ele tem bastante lixo tóxico, como eu estava falando. E já saiu um estudo que comprova, e que inclusive um dos estudos mostra que atualmente várias tecnologias mais sustentáveis é o próprio urânio. O que essa dupla do Greenpeace e os outros tentem dizer que o urânio é altamente radioativo, de fato é, mas dentre todos, e dentro de uma probabilidade de acidentes, ele é um dos mais seguros que existem. Então não é necessariamente, vou dizer, em favor da tecnologia que está colocando o urânio. Isso pode favorecer também um certo corporativismo, como até a internet tem. Então, qual seria o ideal? Não é o Estado em si trazer isso, porque isso você ainda estaria regulando e tendo uma centralização do seu modelo de gestão. O ideal é que colocar o quê? Fazer uma diminuição dos impostos e fazer uma diminuição, uma forma de desburocratização, favorecer com que aquela indústria possa se prosperar e fazer com que as empresas ofereçam o melhor serviço possível. Talvez hoje essa questão do lixo eletrônico possa ser muito alto, porque ainda não temos tecnologia suficiente para reduzir o seu lixo eletrônico, porque painéis solares têm o quê? Menos de 20 anos no mercado. Então, se necessita ainda de um avanço dentro do próprio setor para que diminua, embora muito melhores do que muita tecnologia já existente.
na hora do fornecimento de energia. Sim. Então, tem que se haver não só uma isenção, não vou dizer, eu vou favorecer, eu vou fazer uma parceria público-privada com você, mas eu tenho que trazer você de forma a desburocratizar, a mostrar à população, nós temos 10 tipos de empresas que fornecem esse tipo. Quais vocês querem? Porque, inclusive, isso não é só de competência municipal. Tem que se olhar, porque tem uma questão federal envolvendo também, para que as pessoas possam colocar painéis solares em suas casas. Não tem só questão municipal. Então, já que ele se propõe a isso, que ele se propõe a chegar ao governo federal, que ele diz que vai ter um bom diálogo, que fazer o governo federal? Eu topo que eu vou diminuir os impostos, eu vou favorecer o crescimento dessas empresas, vou favorecer a mobilidade, para que você, no seu lado, em contraposição, favoreça no marco regulatório do fornecimento desse tipo de energia, porque é um decreto, que agora eu esqueci a lei, estava estudando isso esses dias, inclusive, porque eu vou fazer no mercado financeiro, breve parênteses, eu estou fazendo uma questão de ETF, de urânio e energias renováveis. Eu estava fazendo uma análise sobre esse momento, por isso que estou tocando nesse assunto. Sim. Então, tem que se verificar. E envolvendo, avançando mais no quesito de tecnologia, tem que se verificar que ele também fez uma questão bem igual a Bruno Reis, na questão do Ruby. Certo? Ele copiou literalmente o tipo de proposta. Não vou dizer se ele copiou, quase um juízo de valor meu, mas que ele botou propostas similares. Sim, não sei se um pegou o seu primeiro. Exato, não vou mais colocar copiou. Propostas similares, questão do Uber, startups, os startups dentro da área de saúde. Sim. E eu torno a fazer aquela crítica. Como é que vai se fazer essa gestão? Porque isso pode incluir pedalada fiscal também, de qual forma? Se ele diluir o tipo de isenção, ou seja, ele diminuir a arrecadação do Estado e ele não diminuir também o custo do Estado, ele pode incorrer em um crime e acabar sendo impeachmentado dentro do Estatuto da Cidade, esqueci até o nome da lei da cidade aqui, a lei orgânica. Mas dentro a lei orgânica e também a lei da Constituição Federal, porque se eu estou diminuindo, embora a gente queira, obviamente, que diminua o tipo de arrecadação, porque quanto menor a arrecadação, maior a iniciativa privada. Eu não falo só de empresa, eu falo você como pessoa física, melhora, porque, inclusive, tem uma pesquisa hoje que a gente viu, que quase 50%, quer dizer, 62 bilhões ou milhões da arrecadação de Salvador advém do ISS. Não foi? Deixa eu até botar uma pesca aqui também. Foi importante você vou só abrir um parêntese aqui, Vitor, e depois você retorna do papo do INSS. Foi importante você introduzir porque essa proposta de Isidório, ela meio que empaca, pode-se dizer assim, na própria legislação brasileira, né? Por exemplo, no caso de energia, na própria Coelma, né? Que quem consome esse tipo de energia, né? Que compra placas solares e tal, sabe que tem uma burocracia enorme para se construir algo desse tipo. Então, é uma coisa meio complicada. Tudo bem que ele teria o poder de governo para tentar negociar, mas é uma coisa meio complicada. Então, fica aí a se pensar se talvez não seja um tiro no pé, né? Essa proposta dele. Exato. E pelo que eu estou vendo aqui, é aproximadamente isso mesmo. 62 bilhões de reais a arrecadação do município, por milhões, enfim. A arrecadação do município com ISS, ou seja, a maior parte da arrecadação do município está sobre os impostos, sobre o serviço. Então, se ele diminuir isso, sem diminuir a máquina pública, sendo que eu não vi até agora propostas dele para reduzir a máquina pública, embora ele tenha se colocado uma maior transparência dos gastos da máquina pública, que inclusive eu não vou fazer um elogio ao município, mas que dentro do site do município de Salvador, lá, tem o portal da transparência, estão justamente colocando devidamente os valores lá. Eu acesso, já acessei principalmente da área da saúde, tem lá bastante. Não é fácil a leitura, de fato, não é. Eu exigiria que pessoas um pouco mais costumem olhar a contabilidade de empresas, façam isso. Mas tem lá os gastos, quando ele glosa valores, quando os valores eles estão pagando, os atrasos que eles fizeram. Então,
embora tenha algum delay dos dados, eles apresentam, de certa forma. Não é mero elogio, estou fazendo uma constatação, certo? Para que não pense. Então, a gente verifica, então, voltando, se ele vai diminuir a isenção de impostos, como ele disse, na questão das empresas, e ele mantém o gasto público, vai gerar um déficit orçamentário em Salvador. E esse déficit orçamentário não vai gerar só um, como é que eu vou colocar, vai aumentar os impostos. Isso gera também uma desvalorização do próprio real. O município também tem a capacidade de desvalorizar a moeda daquela localidade. Tanto que, se a gente perceber, eu não sei se algumas pessoas já foram para outros estados, a gente percebe que tem uma variação entre os estados na hora do preço dos produtos. Aracaju, quando eu fui, e sendo sincero, eu fui há 5, 6 anos atrás, os preços comparados a Salvador eram um pouquinho maiores. Então, isso é uma inflação, também se chama inflação. Inflação não é só o aumento generalizado dos preços em razão do lucro do empresário. Pelo contrário, inflação é um aumento generalizado não, é aumento dos preços, podendo ser generalizado em um dado momento, mas também ao longo tempo, em razão de impostos, em razão de uma desvalorização deficitária do orçamento do Estado. Isso acontece. Então a gente tem que observar isso. Porque se ele reduzir e aumentar os gastos e não fizer a redução, não adianta nada, está tudo transparente, o governo está gastando devidamente, mas eu estou tendo um déficit orçamentário. Eu vou precisar arrecadar mais impostos, ou eu vou ter que, de alguma forma, da moeda ser desvalorizada, pegar mais empréstimos perante o governo federal, e o governo federal vai ter que se endividar também para poder pagar a dívida pública municipal. Então tem que se verificar. Não tem uma proposta de redução do Estado, só tem de isenção do Estado. É bom? Mas até onde vai essa isenção? Sim. É até interessante você falar sobre isso, porque uma pessoa pode vir com um argumento do tipo, mas a gente está fazendo essa redução para que no longo prazo alcancemos um superávit nunca visto na história, ou algo do tipo, enfim. Mas a gente tem que pensar, por um lado também, que é o lado político. Daqui enfim, no longo prazo, vamos dizer, daqui a 5 anos, talvez não seja o próprio Isidório, se ele ganhar, né, caso ele ganhe, talvez não seja ele que seja na prefeitura. Talvez seja uma outra pessoa, que seja uma pessoa mais expansionista, por exemplo, do que ele, que queira que o governo e o município gaste mais ainda. Então é uma coisa que pode ir completamente por água abaixo. Gostei também muito do comentário do Bernardo aqui, que ele falou, não entendo muito de política, mas vejo que as propostas são apenas marketing. Quando ganham, não querem nem saber se estava ou não no papel. E é justamente isso que a gente está questionando aqui. Será que a cidade pode arcar? Porque muitas vezes, Vitor, eu acho que você vai concordar comigo, o candidato ele propõe, mas não necessariamente sabendo, né, do Estado, pode-se dizer assim, das contas do município. Então ele faz aquela proposta e a proposta basicamente morre, ninguém nunca mais fala dela. E fica por isso mesmo. Então ele só propõe e às vezes não consegue executar. Inclusive, se você quiser fazer isso. Isso, infelizmente, é o padrão da própria política. Convenhamos, temos que tocar nesse assunto, porque a gente já viu diversas vezes políticos prometer, vamos privatizar, enfim, vamos colocar algumas propostas do governo e acabou que chegou na hora, deu para trás. Vou dizer que deu para trás, também por motivo próprio, mas pela incompetência na hora da gestão. Às vezes é aquela lógica, às vezes a gente tem sob gestão ou em algum lugar pessoas altamente de boas intenções, porém incompetentes, e de boas intenções o inferno já está cheio. Não adianta eu ter um pastor, e que embora convenhamos que o pastor Isidoro não tenha lá sua reputação tão memorável assim, e que não é tocante a se falar, eu até pensei em trazer esse tipo de pauta, mas convenhamos, vamos nos ater a somente as propostas, mas nós sabemos que existem candidatos, como estava falando, que botam propostas que dizem, como por exemplo, tem ouvido rolando aí de um suposto candidato a prefeito de alguma cidade do interior, que disse que ia tapar o buraco, e quando ele chegou lá para pedir voto, a população jogou ele no rio, expulsou ele à base de paulada. Eu não estou dizendo que isso é justo, pelo contrário. É um ser humano, independente de seja político ou não,
é um ser humano, merece todo o devido respeito, embora eu não nos trate como tal, mas aconteceu isso. Por quê? Porque existe um padrão na própria política, e eu não vou falar só de Paulo Guedes, convenhamos, existem governos anteriores que fez exatamente isso, como o próprio Meirelles, quando esteve como ministro da Economia, como fez o próprio Luiz Inácio da Silva, como faz o próprio Bolsonaro, como fez o próprio Dilma Rousseff, FHC, todos os outros sempre fizeram, proporam alguma coisa, chegaram na hora, eu não vou blasfemar contra a pessoa, eu vou colocar, não conseguiram concluir seu objetivo, certo? Sim, de fato. Por algum motivo alheio. Eu espero que seja... vamos dizer, eles tentaram, mas não conseguiram. Precisamos ser otimistas. Para não blasfemar contra isso, porque daqui a pouco eu também não quero o STF batendo aqui na minha porta, porque eu estava falando mal de alguma coisa. Que, inclusive, hoje está bem perigoso. Gente falando mal do STF sendo punido. Enfim, isso não é discussão para esse momento. Sim, sim. Um outro projeto que ele falou, até a gente já comentou aqui, que é o Marco Regulatório de Tecnologia da Informação, ele não se aprofundou sobre o que, enfim, ele iria regular dentro da tecnologia da informação, mas ele falou que haveria um marco, que ele propôs um marco regulatório à tecnologia da informação em Salvador. Queria que você comentasse sobre isso também, que é inclusive, grande. Eu espero que alcance aos ouvidos dos políticos ou de qualquer vereador, qualquer um que seja, até membros que façam parte da juventude do DEM, que façam parte da juventude do PSL, do Avante, que estejam assistindo ocasionalmente essa live, que eu sei que tem, para que ele possa apresentar como ao vereador, ao prefeito, ou qualquer outro, possa sugerir, até a gente mesmo, como cidadão, nós temos uma forma de propor aos candidatos que votem naquela lei. E que seja uma lei que, juntamente ao propor a proposta de candidatura, mostrem o projeto de lei que eles querem, mostrem o planejamento orçamentário. Porque, por exemplo, quando a gente faz um IPO, a gente precisa apresentar todos os balanços. Quando as empresas fazem um IPO na Bolsa, eles são obrigados, via sociedade anônimas, a apresentarem um balanço da empresa. Obviamente, o prospecto se chama. E, obviamente, esse prospecto não é disponibilizado para todo, porque tem algumas questões, principalmente para a auditoria. Mas que, quando o político for, ele mostra, eu planejo gastar isso, como fez o próprio Paulo Guedes, ele apresentou no governo dele. Eu não me recordo se foi o próprio Paulo, mas eu já assisti lives dele, em que ele apresentava, meu projeto é diminuiria isso, cerca de 1 milhão, o fetiche dele não é de diminuir de 3 bilhões para 1 bilhão, aqueles velhos valores que ele gosta de falar. E aí, pelo menos, ele colocou um caminho e que os candidatos façam isso. E, inclusive, que marcos de regulatório como esse sejam colocados. Eu quero propor marco regulatório. Está aqui um projeto de lei que a gente vai querer que coloque na Câmara. Porque isso dá até uma segurança para nós, eleitores, para ver. Por ele falando marco regulatório, o que é que ele está querendo falar? Porque, às vezes, pode ser, tipo, uma lei geral de proteção de dados que é razoavelmente boa e que ele chegue, eu quero uma lei de proteção geral de dados. Observando que não é a proteção geral de dados, que o STF, que o Congresso está querendo votar agora, que é uma lei contra as liberdades individuais. Estou falando da antiga lá, que foi votada em 2017, que fala sobre a disponibilização dos dados da internet. E que ele possa apresentar, eu tenho isso aqui, eu quero fazer isso. Porque você, como eleitor, você vai ler, ele realmente está querendo proteger, para não ter um disparate, uma desproporção entre os setores, para que as empresas também não avancem pejorativamente, ou destruam algum determinado setor. Seria perfeito, até porque cabe ao município, embora sejamos defensores mais da livre iniciativa privada, cabe sim ao município e ao Estado, como ente, fazer essa regulação. O Estado precisa fazer isso, até porque até hoje seria perfeito se chegarmos a um capistão, mas não existe hoje uma ética que valide a teoria. Vitor, meu Deus. Seria belo se fosse governado por uma iniciativa privada, mas eticamente não é válido. A gente sabe muito bem pela guilhotina e tudo mais. Não existe algum que respalde eticamente. Mas isso seria uma boa proposta, que a gente diminua o Estado. Enfim, isso já vai para análise mais sociológica e econômica. Mais deontológica, que, inclusive, eu acho filosófica. Que, inclusive, a gente pode botar também. Inclusive, por falar nisso, eu acho que já está chegando até o final aqui, né? Faltam o quê? 13 minutos? Faltam 13 minutos, ainda dá tempo.
Dá. Eu quero fazer um breve parâmetro falando dessa questão de estudo filosófico, que é do nosso grupo Top Down, certo? Que leva o mesmo nome da nossa página aqui, que é um grupo justamente em que a gente está estudando sobre o mercado financeiro, a gente faz estudo sobre economia, a gente obviamente tem momentos que a gente brinca, se diverte, fala mal desses arraste para cima de traders de elite e outros, mas a gente também estuda sobre, fala sobre recomendações de livro, tem colegas que a gente cita livros, a galera lê, inclusive recentemente eu e o Luiz estávamos lendo Keynes versus Hayek, um livro que fala sobre o debate do século passado entre as economias, que existe até hoje, a discussão que existe entre o intervencionismo keynesiano, que eu prefiro dizer que é quase um socialismo light, certo? Porque se a gente verificar, até o próprio keynesianismo pode se chegar ao socialismo, ou a própria iniciativa privada, a liberdade de Hayek, que leva mais a Adam Smith, a suposta mão livre, a mão invisível do mercado, que a gente sabe que também não é lá esses marco todo, e que a gente faz esse tipo de estudo lá dentro. A gente fala sobre mercado financeiro próprio, tem um colega nosso que faz operações, inclusive está mudando até a forma de análise, a gente divide relatórios, faz muitas parcerias que quem quiser, possivelmente a gente abra, só que se a gente abrir vai ser com processo seletivo, vamos de fato botar alguma coisa mais elitista dentro do estudo. Obviamente vamos pegar, não é elitista na questão de dinheiro, mas elitista na questão de, não só de intelectualidade, porque tem pessoas que tentam e ainda precisam estudar muito, não que a gente esteja lá no ápice do gozo intelectual, mas que estamos buscando. E existem pessoas que estão iniciando que querem, mas a gente vai fazer uma seleção de pessoas que estejam intencionadas, e não meramente no quesito intelectual ou financeiro, mas sim de intensidade, de querer se esforçar e produzir. Com certeza. Pode continuar. Tem 13 minutos, a gente pode ainda continuar fazendo algumas análises, algumas coisas, né? Sim, sim. Eu queria, na verdade, fazer uma última observação aqui do plano dele, e aí já não é uma crítica, né? Não, nem tudo são flores, mas também nem tudo são espinhos, né? Pode-se dizer assim. Eu queria fazer um elogio até a proposta que ele fez sobre a integração entre startups e o serviço público, né? A criação de governança criativa, que ele fala sobre a atividade de startups, tentando resolver problemas. Eu acho muito válido, na verdade. Talvez isso tenha um problema de licitação, não sei, né? De fazer esse negócio entre iniciativa privada e o setor público, mas eu acho que isso traria muitos benefícios à cidade. Né, que é você ter empresas privadas tentando resolver o problema do setor público. O que é que você acha disso? Queria que você comentasse um pouco. Eu acho interessante, obviamente, todo tipo de intervenção da livre iniciativa privada para com o Estado. É sempre bom a gente ver uma parceria entre ambos, obviamente com devidas precauções, porque pode se tornar, às vezes, uma parceria privada regulatória. Sim. Né? E é sempre prudente ter esse tipo de parceria, até porque eu me colocar, existe, já é evidente que quando a gestão pública terceiriza as suas atribuições, porque a gente sabe que dentro da estrutura administrativa, o Estado pode exercer, fiscalizar e cumprir, executar, legislar, dependendo do órgão, ele vai fazer a lei, ele pode executar, ele pode gerir, ele também pode estar atribuindo essas funções, terceirizando. E existem algumas competências que eles fazem quanto a isso. E que é, obviamente, interessante. Já foi evidente que toda a terceirização do Estado, não corporativa, é claro, porque a gente pode observar que, às vezes, o corporativismo é errôneo. Inclusive, uma das pautas do governo de Mussolini foi exatamente: eu vou trazer a iniciativa privada para perto de mim, mas eu vou estar regulando ela a todo instante. É uma das premissas do próprio fascismo, que as pessoas ainda não sabem o que é de fato. Então, é sempre bom a gente ver, principalmente, criação de startups. E, na verdade, eu tenho certo, pode dizer, ranço, que é uma opinião de juízo de valor meu, contra startups, porque a gente sabe que startups é empreendedorismo. Dizem que é startups porque é uma empresa que começa no zero, tem uma certa explosão e tem meio que alavancado.
Exatamente. Mas isso basicamente é o próprio empreendedorismo. Sim, Só que de modo um pouco mais alavancado. Não deixa de ser. É como as pessoas colocam, dão nomes diferentes para poder cair no gosto popular, trazer de volta aquilo que já existe de fato. De fato. Eu ia citar alguns nomes, mas existem pessoas que estão assistindo e eu não quero tratar como pejorativo, embora eu não esteja ligando para a opinião alheia. Mas é só para a gente ter um certo cuidado e um respeito às outras pessoas. Com certeza. Porque existem setores que é o mesmo nome já anterior, mas usa-se esse nome somente para ter um boom e tentar cair no gosto popular e até tentar trazer clientes. Não está errado, obviamente, até porque o mercado é exatamente a renovação não de cliente, mas de ideias também. Você precisa todo instante trazer novas coisas. E é isso. Voltando à questão das startups, é bom, principalmente que tem startups que façam a fiscalização, que façam a transferência, que dão uma maior agilidade aos movimentos do Estado, porque ainda existem setores dentro de secretarias do Estado que está à base de papel. Eles não têm um sistema próprio ainda para poder facilitar. E é bom startups ou empresas de tecnologia que forneçam esse tipo. Inclusive, quem fizer isso, eu vou cobrar pela consultoria, porque literalmente está dando uma ideia de graça para quem quiser desenvolver esse tipo de material aí. Quem né? Mas é sempre bom ter esse tipo de pessoas que façam esse avanço. Não só na tecnologia, mas como gestão também, gestão de recursos, como existe em alguns setores da educação, como existe na saúde, aqui em Salvador, como existe na própria segurança. Isso é mais segurança patrimonial, né? Quando o Estado terceiriza, contrata a terceirizada para fazer a gestão, tanto trabalhista quanto como é que eu vou dizer, de armamento, de colete, todas as estruturas. Então a gente verifica que tem uma maior. Embora se tomar cuidado, porque tem os calotes. Eu vejo bastante, já vi casos dentro de família e de alguns casos particulares, em que o governo deixa de pagar as empresas privadas de segurança e gera um enorme calote e problema para essas empresas de segurança, que tem que arcar com os custos, até porque uma das premissas do artigo trabalhista é exatamente que toda empresa, artigo 1º ou 2º, que toda empresa ela é responsável pelos riscos do negócio. Ou seja, independente se o terceiro pagar ou não, você vai ter que arcar com o custo daquilo. E isso é um grande problema. Tem que ser analisado. Então, que venha startups para fazer a transparência, para fazer uma parceria com o Estado, mas que temos que tomar cuidado. Eu faço sempre aquela ideia. O Estado é aquele negócio que a gente tem que botar não uma perna atrás, tem que botar as duas pernas atrás. Muito embora o Estado deveria ser algo bom, pelo contrário. Né? Mas ficar com os dois pés atrás e de preferência com a base armada, né? Para quem luta boxe aí. Exato. Porque se vier, quanto menos a gente espera, mais o Estado dá rasteira na gente. Pois é. Enfim, vamos encerrar por aqui, Vitor. A gente já fez uma... já está chegando no fim de nosso tempo aí permitido pelo Instagram. Se você quiser fazer algum encerramento. Primeiro eu gostaria de agradecer ao pessoal que parabenizou pelo nosso. É bom a gente ver pessoas reconhecendo o nosso trabalho, até porque não é sempre só chegar aqui e botar a cara a tapa na câmera, porque a gente está falando de dados, está falando leitura que a gente faz. Muito embora existam pessoas que estão por aí falando qualquer coisa, lê um trechinho, já saem falando, a gente está aqui baseando, fazendo nossos estudos, e é bom ver pessoas que estão reconhecendo nosso trabalho, embora com muita dificuldade nossa, é sempre bom. E fazer um parêntese não, relembrar o pessoal do Linha de Fogo e do grupo Clube Top Down, certo? Que a gente está fazendo nosso grupo de estudo, e também o Linha de Fogo, que é a nossa comentário sobre mercado financeiro, economia, direito, e todos os outros temas, políticos, filosóficos, tecnologia. A gente vai tentar trazer pessoas daqui de Salvador e de fora, e fazer lives com a gente, para a gente fazer esse debate, pegar podcast, flow e tal. E é bom a gente agradecer novamente pelo pessoal, e que estaremos aí nessa semana novamente para apresentar a proposta do próxima gestão. Major Denise. Eu sei que já tem pessoas que me falaram que estão ansiosas para a gente falar dessa proposta do partido. Opa! Dessa Major. Vamos lá. Que até uma quantidade de páginas um pouco mais razoável, né? Mas a gente não vamos limitar propostas à quantidade de páginas. Muito embora 16 páginas do Passeio de Dora foi muito mais sucinta
e com devidas proporções, boas, devidas proporções, do que Bruno Reis. Com certeza. Mas não quer dizer que foi melhor. Tem suas proporções, uns apresentaram boas propostas, o outro trouxe boas propostas, um abordou sobre o tema, o outro não, enquanto um abordou sobre o tema e o outro deixou de falar. Então a gente vai seguindo e continuando fazendo essas análises aqui. Pode dar a palavra? Não, você já falou tudo, então eu só queria agradecer também ao pessoal, principalmente ao Bernardo que falou, Raimundo, enfim. É isso. Até a próxima. A gente vai divulgar o flyer, pode-se dizer assim, do próximo programa aqui no Instagram mesmo. A gente entra em contato com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live agora e até a próxima. Isso aí. E eu vou botar minha história e tá, a galera que quiser saber sobre TSE, essas coisas, que os fundos, as verbas partidárias, eu vou colocar no próximo história. Pronto, perfeito. Perfeito. Beleza? Valeu, Vitor. Abraço, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.